Ah, tá. Ué, Só um instantinho. Noêmia. opa. Bom, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe e abençoe a nossa noite. Senhor Jesus, meu Deus Todo-Poderoso, Maria de Nazaré, estamos aqui mais um dia concedido pelo Senhor para nossa palestra de hoje. Pedimos que abençoe a palestrante, que abençoe a todos que aqui estiverem presentes e os que não puderam comparecer. Agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos pela água, pelo ar, pela luz, pelo fogo. Agradecemos pelo alimento que entra em nossas casas. Agradecemos por podermos estar aqui reunidos em seu nome e poder aprender mais um pouco do vosso ensinamento que o Senhor nos deixou para que seja praticado no nosso dia a dia. Agora, Senhor, ilumine a palestrante que irá fazer a palestra de hoje. Obrigado, que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Noêmia, Thelma aí. Muito obrigada. Miriam, você vai me ajudando aí, tá? No que precisar, por favor. Deixa eu fechar aqui. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar, né? Continuar na pregação do Reino dos Céus, mas hoje a gente vai falar sobre a refeição com os pecadores, né? A página inicial foi bem, né, de acordo com o tema da noite, que fala da refeição com os publicanos, não é? Então, é um tema diferente. A gente estava falando, semana passada, a gente falou da cura, né? Nas duas últimas semanas, das curas. E hoje a gente vai falar sobre o nosso tema, a refeição com os pecadores, ou o banquete dos publicanos, como é assim chamado. Essa passagem está em Mateus, em Marcos e Lucas. Nos três evangelistas, a gente encontra menção muito semelhante. É muito parecido mesmo, tá? E esse banquete, esse jantar, acontece logo após Mateus ter sido chamado para compor o colégio apostolar, os 12 ali. Isso acontece logo depois, tá? Então, a citação evangélica é a seguinte: aconteceu que, estando ele à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Ele, Jesus, né? Ao ouvir o que diziam, respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. E depois, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não o sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Isso é Mateus, tá? Marcos é um pouquinho mais resumido, mas ele diz uma informação interessante. Aconteceu que, estando à mesa em casa de Levi, aí ele já diz, lembrando que Mateus, Levi, é ele, a mesma pessoa, tá? Então, acontecendo que, estando à mesa na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores também estavam com Jesus e seus discípulos, pois eram muitos que o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-os comer, diziam para dele que ele come com os publicanos, pecadores. E Jesus, ouvindo isso, respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. E Lucas também usa a mesma mensagem. Eu estou lendo que é para gente gravar, tá, gente? Qual é a passagem? Levi, Mateus.
é objeto do estudo nosso do Evangelho Redivivo, ofereceu uma grande festa na sua casa. E com eles estava à mesa numerosa multidão de publicanos e outras pessoas. Os fariseus e os escribas, seus escribas, né, murmuravam, perguntando aos discípulos: por que comeis, bebeis com publicanos e pecadores? Jesus então diz que os sãos não têm necessidade de médico e sim de doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então a gente percebe que são muito semelhantes, mas tem três ideias que são gerais nessa passagem aí. Primeiro, a gente vai ver o significado de pecado dos pecadores, isso à época, a crítica dos fariseus, a por que que Jesus estava comendo com aquelas pessoas, e depois a resposta que Jesus transmitiu. Mas nesse contexto, a gente vai também fazer alguns comentários que são muito importantes para que a gente possa entender a mensagem, gente. Então, nós vamos nos fixar no texto de Mateus, tá bom? Aconteceu que, estando ele à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Vamos começar por aí. Então, quando esse episódio aconteceu e aonde estavam Jesus e os discípulos, eu acabei falando, né? Lá no livro do Até o Fim dos Tempos, Amélia Rodrigues, ela nos diz, né? Vamos lembrar que Mateus Levi era um publicano. E quando ele exulta, né? Saído do inverno do preconceito, a qual haviam atirado para os júbilos do verão que passava a experimentar. Ele fica exultante. Ele estava renascido, ele desejava demonstrá-lo e convidou Jesus a um banquete no seu lar, onde cuidadosamente preparou a mesa. Aí a Amélia, gente, ela traz bons vinhos, peixe, frutas, azeite, mel, toalha de linho, tudo em muita abundância. O povo tomado de Bom, curi- Oi? O povo, tomado de curiosidade, aglomerou-se na praia. Isso é a Amélia comentando, tá? Aí ela diz que foi tudo muito bem preparado para esse momento em Cafarnaum, que nós estamos, né? Na casa de Mateus. Por isso é chamado o banquete. Tudo foi muito organizado. E aqui, gente, voltando ao texto, né? Aconteceu que, estando ele à mesa, vieram muitos publicanos e pecadores. Quem seriam esses convidados? Além de Jesus e os discípulos, tinham os publicanos, os pecadores, os gentios, que eram os não-judeus, enfim, tinha muita gente, né? Alguns fariseus não convidados, com certeza, e a gente vai entender por que que eles não foram convidados. E, de acordo com o texto do Evangelho Redivivo, tinha uma mistura de gente. Os apóstolos, Jesus, publicano, amigo de Mateus, os fariseus, enfim, alguns seguidores de João Batista. Tinha gente de todas as classes ali nesse banquete que Mateus ofereceu. E aí, aqui, nós vamos começar a fazer algumas avaliações, tá? Algumas análises. Lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, Kardec nos mostra quem eram os fariseus. Os fariseus, gente, eles, eles eram fiéis ao cumprimento da Torá, tá? Das práticas exteriores, do culto, das cerimônias. Eles tinham um zelo por falar muito bem, não gostavam de novidades, né? E eles eram muito rígidos na coisa da roupa, das aparências, né? Muito orgulho. E eu achei interessante que aqui o comentário de Kardec, olha, tinha a religião mais como meio de chegarem aos seus fins do que o objeto de fé sincera. Era muito uma coisa muito mais externa. De virtude nada possuíam, além de exterioridades e ostentação. Mas os fariseus tinham grande influência sobre o povo, porque eles eram ali considerados melhores, porque eram mais estudados, né? Então eles eram poderosos naquela época. Eles que perguntaram para o discípulo: o seu mestre está comendo com essas pessoas, com esses pecadores? Esses eram os fariseus. Agora é muito interessante, ouvindo o Elarra outro dia
falando, ele nos lembra que a preocupação deles, dos fariseus, ela era uma preocupação legítima, porque os fariseus existem antes de Jesus, e numa época em que ficaram sem profetas, que eles sempre tiveram profetas, os judeus. Então, eles ali, os fariseus, a preocupação dele era garantir o cumprimento da lei mosaica. O problema eram os excessos, né? O extremismo, o fundamentalismo, né? Uma palavra que hoje a gente vê em algumas religiões. Então, os fariseus eram essas pessoas dentro da cultura judaica, tá? Se alguém quiser fazer comentário ou falar, tá, gente? Fique à vontade. Então, o texto fala que estava sentado à mesa publicanos, pecadores, e os publicanos, eles eram cobradores de impostos, né? E tanto em Roma como em outras partes do Império Romano. Aqui vale a pena a gente lembrar que na época de Jesus, né, o Império Romano ele invadiu Israel e quase toda aquela região, a gente tinha até um mapa, esqueci de trazer, era dominado pelo Império Romano. E o que que Roma fazia? Ela cobrava impostos do povo. Mas os romanos não eram eles que cobravam impostos, porque se eles fossem os cobradores, eles seriam mortos do povo judeu, no caso de Israel, não é? Então, o que que ele fazia? Ele contratava judeus para cobrar impostos de judeus, para entregar para os romanos. Olha que coisa. Então, imagina, o publicano era aquele que cobrava o imposto do seu povo e entregava para Roma. Então, ele não era muito satisfeito. Os publicanos não eram pessoas muito, né, interessantes para o povo judeu. Por quê? Como assim? Você está traindo. Está traindo o seu país. Você está cobrando de mim e vai entregar para o invasor, não é? Então, o publicano era considerado uma pessoa nociva mesmo à sociedade e a escória da sociedade. Mas, É dessa forma. Márcia, Oi? os romanos também não tinham a menor admiração por eles, né? Eles eram dos dois Também não. lados, eles tinham Que problema, ele, coitado. Porque os sim, romanos tratavam ele como lixo, assim, eles eram como obrigados, né? dinheiro. Mas eles recebiam muito dinheiro também por isso, né? Eles eram obrigados, Então, então era difícil para eles também, era, né? era uma situação muito complicada, com certeza, né? Então, esse era o publicano, gente, esse cobrador de impostos. E o que que Jesus faz? Passa em frente a uma coletoria, né? E chama Mateus e Levi. Vem e me segue. E ele vai. E aí, ele oferece o jantar para Jesus, que é o jantar com o publicano e os pecadores. E quem que ele chama para esse jantar? Os amigos dele, que eram cobradores de impostos também, eram outros publicanos. Então, é isso que compunha aquele, né, aquele amigo. Então, ao redor de Jesus ali, a gente percebe que estão pessoas que estão meio à margem da sociedade. Pecadores, né, publicanos. Vai ter um monte de gente ali que a gente vai ver, né? Ó, E aí, ó, oi, oi. esse imposto, como seria no dia, no dia atualmente? Olha Tipo, só, era um imposto de renda daquilo que você isso, fazia de isso, trabalho ou que você isso, tinha que pagar. isso, Só que ele era isso. mensal, entendeu? Ah, Entendeu? Era uma coisa assim. Então, essa eu questão dos eu impostos estava foi o que os judeus mais dificuldade tiveram para aceitar. Claro, né, gente? Os impostos eram altíssimos que eles tinham que pagar, né? eu, E, eu, oi? aqui, eu estava pensando se fosse o imposto de renda da recrutamento. Eu só teria que tirar essa dúvida. Ah, tá. Beleza. E aí, gente, como os judeus tinham muita dificuldade de aceitar essa cobrança, né? Houveram várias revoltas, né? Um caso de questão religiosa, porque eles entendiam que era contrária a leis. Então, o que que o judeu pensava? Se eu
diga com quem andas que direi com que é. Se eu ando com um publicano, estou comprometido, estou concordando com ele. Então, era mais ou menos nesse sentido que os publicanos eram encarados. Jesus está na mesa com eles, né? Vamos lembrar disso. E também os pecadores. Aí, gente, lá no início do Evangelho, gente, vocês vão ver, na hora que vocês quiserem pegar, né? Tem todos esses conceitos. Quem eram os fariseus, publicanos, samaritanos, enfim. Então, olha, para os fariseus, que nós já dissemos quem era, e os saduceus ortodoxos, eles também existem, os saduceus, essa seita judia, existe muito antes de Jesus também, tá, gente? E neles ainda era uma situação mais complicada, porque eles tinham satisfação na questão física e não se detinham muito à lei antiga, eles eram os materialistas, é o que Kardec diz, né? Os sensualistas também. Então, para os fariseus e os saduceus ortodoxos, todos os não-judeus, que são os gentios, tá? Eram pecadores, porque eles não trilhavam a estrada traçada por Moisés. Não liam a cartilha deles, eles eram pecadores. Eles entendiam dessa forma. E também eram chamados pecadores todos os judeus que tinham contato com os gentios, os não-judeus, como os agentes fiscais. Então, bem claro, na época, o termo pecadores tem esse sentido especial. Não eram criminosos, delinquentes, mas que não eram rígidos à lei, tido como ortodoxia. Então, Jesus está sentado com os cobradores de impostos, publicanos, com esses pecadores que eram os não-judeus, todos aqueles que não seguiam a Torá, e Jesus estava ali, sentado com eles. Então, é muito importante a gente perceber, entender quem eram essas pessoas, tá? E os pecadores também eram aqueles que não frequentavam as sinagogas, não davam muito valor à religião, talvez até tivessem sido expulsos, cada um com seus vícios, e por não seguir as instruções do judaísmo, eles eram genericamente denominados pecadores. Os publicanos estavam ali no meio, tá? Como o anfitrião Mateus, cuja profissão era motivo de desprezo dos judeus. E ele que faz o banquete e chama Jesus. Aí os fariseus ficaram sabendo do motivo. Vamos lá saber qual é. O que está acontecendo lá? Então, voltando só lá no primeiro versículo que a gente está, né? Aconteceu que, estando ele à mesa, vieram muitos publicanos e pecadores e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Para os judeus, a questão da refeição, de partilhar uma refeição com alguém, era uma coisa de muito significado mesmo. E aí a gente vai entender que é um ato que simboliza o Russell. Você deixa eu lembrar o nome dele? É, isso mesmo. Ele diz que o ato sagrado que simboliza comungar com a outra pessoa. Então, os escribas eram aqueles que escreviam para os fariseus, né? Não concebiam a possibilidade de fazer uma refeição com pecadores, porque naquele contexto cultural, eles estariam impuros, eles perderiam a sua pureza. Jesus, o espírito puro, né, inverte então essa lógica. Chama todo mundo para sentar na mesa com ele. Ele acolhe os considerados impuros, os pecadores. Então, olha só, quebra de paradigmas de Jesus. Porque para o judeu, essa questão da refeição era uma coisa de partilhar. E Jesus chama a todos, indistintamente, principalmente aqueles que viviam à margem da sociedade, para partilhar com ele a refeição. E, e aqui tem uma coisa bastante interessante, que na época de Jesus, como em todas as épocas, havia espíritos encarnados que estavam famintos de ensinamentos espirituais. Eles queriam, isso Eliseu Rigonati que fala no Evangelho dos humildes. Buscavam algo mais que não aquele culto externo, aquele proselitismo farisaico,
Tinha gente que buscava algo mais. Aqueles que estavam aptos a compreender as lições mais elevadas, que estavam com vontade de progredirem e de regenerarem. E ao ouvirem Jesus, intuitivamente percebiam que ele estava provendo a necessidade da sua alma de alguma forma. Isso acontecia. O Eliseu Rigonati, no capítulo 9, que nos diz isso. Então, gente, e aí a gente fica pensando, né? Por que Jesus escolheu uma pessoa com o histórico de um publicano? Né? Eu acho que nós temos que refletir isso. Espera aí só um pouquinho. Temos que refletir sobre isso, não é? Essa passagem está deixando clara para a gente. Quando Jesus esteve com Públio Lentulus, lá no livro Há 2000 anos, ele não via Públio Lentulus, o senador, ele estava vendo lá na frente o que ele poderia ser. E aqui Jesus via, né, na profundidade de cada um, por isso ele chama Mateus, o cobrador de impostos, considerado traidor, para compor o seu colégio apostolar, porque ele olhava em profundidade. Ele percebeu o que os outros não percebiam. Ele percebia, né? Mateus não se enquadrava naquela religião ali, né? Nenhuma religião ali do seu tempo o atraía, né? Que eram mercantilistas, exclusivistas, né? Não falavam alma nem inteligência, e Jesus percebe isso. Então ele chama Mateus, vem, vem comigo. E ele vai, né? E ele vai. Então, isso é um parênteses que a gente abre, né? Quem quiser fazer um comentário, só levantar a mão. E aí, então, estava Jesus na mesa, vieram muitos publicanos, amigos de Mateus, os pecadores, estavam todos ali, e os fariseus chegaram, com certeza, possivelmente não foram convidados, tá? E perguntaram aos discípulos: por que come o seu mestre com os publicanos e os pecadores? Ele, ao ouvir, Jesus, ao ouvir, falou: não são os que têm saúde que precisam de médico. Então, vamos entender aqui uma coisa, gente, que eu até esqueci de falar, mas que vale a pena a gente refletir sobre os entraves evolutivos que a gente abraça, ainda na nossa existência. Nós espíritas, inclusive, ainda é muito comum muitas pessoas rejeitarem algum membro da família ou de um contexto social que pensam ou agem diferente. Tem uma orientação sexual diferente, por exemplo, uma opção política diferente, né? Mas nem por isso deixam de ser pessoas leais, pessoas honestas, não é? Mas são atavismos. Isso daí, o que que é isso? Entraves à nossa evolução, obstáculos ao nosso processo. Então, isso é muito importante. Essa mensagem do Cristo é para todos nós que, em algum momento da nossa vida, agimos dessa maneira. Excluímos aqueles que não pensam como nós, religiosos, né? Pode ser por religião. Então, olha como a mensagem que a gente está estudando hoje, ela é abrangente. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre isso? Então, vamos lá. E aí a gente volta, né, para o nosso texto, porque agora a gente vai avaliar o versículo 11, né, que porque o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores, que é o que os fariseus perguntam, né? Vamos entender, a gente já falou do publicano, vamos entender um pouquinho mais do pecador, né? Será que nessa existência a gente excluiu já alguém da nossa vida, né? Ou a gente já foi excluído por alguma opção nossa? Reflexão muito profunda, porque às vezes a gente não repara. Exclui aquele que não segue a mesma linha religiosa nossa, não é do mesmo time, não é da mesma política, né? Enfim, avaliação, tá? Ou então a gente já foi excluído por isso.
E aí, aqui no Evangelho Redivivo, ele dá alguns conceitos sobre o pecado. Do conceito bíblico, tá, gente? Então, olha, é não somente o ato de praticar o mal. Não. Para aquela época, era muito mais do que a violação de um tabu ou transgressão de um estatuto externo. Significa rompimento de um relacionamento pessoal com Deus, a traição da confiança que ele tem em nós. Olha só, que é muito mais abrangente do que só praticar o mal ou que violar alguma lei, não. É muito mais profundo do que isso. E aí, dentro desse conceito aí bíblico, existiu o pecado eterno e o pecado imperdoável. Isso tudo, gente, baseado, né, numa citação de Marcos, que ele diz assim: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com quem blasfemar. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Pecado eterno baseado nessa passagem. Todos serão perdoados, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Imperdoável. Esse é o conceito bíblico. Então, a gente percebe que, moralmente, o pecado eterno é muito pior, não é? É para a eternidade, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo para qual não há perdão. O pecado eterno, não é? No conceito bíblico. Mas você E acha aí, que tem diferença entre pecado interno e perdoável? A gente não vai ser e perdoada nunca, ele não vira eterno? ele tem uma diferença, Miriam, vou te mostrar. Olha que coisa interessante. Para a teologia católica, peraí. Para a teologia católica romana, ela, né, entende que o pecado tem dois lados. O pecado mortal, acabou, é o pecado eterno. Extingue a vida divina na alma. Olha isso, gente. E o pecado venial enfraquece, mas não destrói a vida. A pessoa é digna de perdão, ela enfraquece. Agora, o que chama a atenção é que isso tudo aí, hoje, né, conhecendo a doutrina espírita, como a Miriam acabou de dizer, é uma coisa que de difícil entendimento para nós, porque como que um erro humano, por mais grave que ele seja, pode acarretar a morte espiritual do ser humano, né? Como que isso acontecia, né? Como é que eles viam isso? Para nós é muito difícil, O né? interessante é que o enunciado está errado. Todo pecado são perdoados, vírgula, porém, não tem porém. Se todos são todos. Se tem um porém, Todos. então não são todos, poxa vida. Bem Lá estranho. em Marcos, né? Todos serão perdoados, porém, Cadê? então não é Todos os todos. pecados serão perdoados. E toda a sorte. Porém, Porém, então não são não são todos. todos, exatamente. Tá certa, Miriam. Ó, eu vou É perdoar isso. todos vocês, porém, você eu não perdoo porque vocês se Não perdoa. blasfemaram Mas contra mim. Olha que Deus. todos estão perdoados, mas, É. né? Enfim, Você não, vou perdoar porque vocês blasfemaram. Olha só, então não é todos, né? não são todos. Agora é interessante que essa questão do pecado venial aí, o texto nos diz que o indivíduo realiza quando a pessoa comete esse ato venial, ele realiza um ato. Mas bem no íntimo, ele anseia por ser o tipo de indivíduo que não concorda com aquela ação, lá no íntimo, diferente do pecado mortal. Eu fiquei pensando, quem é o juiz disso aí, né? Para saber, é o crime doloso e o crime culposo trazendo para a nossa realidade. O doloso você tem a intenção de cometer, o culposo não. Você pode até matar alguém, mas você não tinha a intenção. Então, é muito, muito, né, parecido com que. Mas quem era o juiz também a gente não sabe. Quem é que fazia esse julgamento aí, se era venial ou se era mortal, né? Esse pecado eterno. Mas, enfim, isso daí culminou em quê, gente? Nos sete pecados capitais.
da Igreja Católica Romana. E quem lembra? Quais são os 7 pecados capitais? Vamos ver quem lembra, gente. Ah, gente, umzinho aí. São 7. Não matarás. Oi? Não matarás. Não, não, não estamos falando dos mandamentos. Dos 7 pecados Gula, capitais. Gula, Gula é um gula, deles. Que luxúria, mais? Hã? luxúria, egoísmo, Luxúria. é, luxúria, Que mais? egoísmo, luxúria, E- avareza, é isso aí. É o egoísmo que ele chama da cobiça, né? Você querer o que é do outro, nesse sentido. avareza, Preguiça, né? preguiça. Oi, gente, que bom que a gente não lembra os 7 pecados capitais. Mas, enfim, a soberba é um deles. A cobiça é querer o que é do outro, né? A concupiscência, que é a ambição pelos bens materiais ou pelos prazeres. Inveja, a gula, né? A glutonaria, a ira e a preguiça. Esses são os 7 pecados mortais, aqueles que não têm pena, né? Não tem pena nenhuma. Então, olha que situação. Com esse dogma montado, a igreja acaba por elaborar como consequência mesmo. Ou você vai para o céu, para o inferno, para o purgatório. Você tem essas 3 opções. O céu para uma minoria restrita, os santos. Vamos, né, os santos entre aspas. O inferno para aquele condenado pelo pecado mortal, são os 7 pecados capitais ali que a gente viu, e o purgatório. Aquele condenado por pecado venial, aquele que a pessoa fez, mas ela não pensava que era assim, ela não pensa bem assim. Então, havia um temor da morte muito grande, né? Porque aquele que vai para o inferno morreu. Morreu espiritualmente, né? Estava morto espiritualmente. E aí, o que que a gente percebe? Isso dentro da concepção espírita, nós entendemos uma injustiça muito grande. Como assim? Então eu estou condenada eternamente a ficar no inferno ou no purgatório se eu não for bom aqui. E aí? Vai ser sempre assim? O que que a doutrina espírita nos traz? Quem que pode nos... Qual é a concepção que a doutrina espírita nos traz? Qual é? Qual é? E aí, moçada? Ninguém? Lembra que aí, o gente. céu e o inferno depende de cada um de nós. Não existe céu. Nós é que criamos o nosso céu e o nosso inferno. Vai E, depender pode ter. tudo das nossas E o... ações, dos nossos, né? Do que Aham. fazer, do que fazemos, do que pensamos, do que sentimos. Aí a gente vai para o nosso lar ou a gente vai para um umbral. Mas o que que a doutrina espírita nos propõe? Não, não nos propõe céu, inferno e purgatório. Qual é a proposta espírita? O que a remissão, o quê? retorno para fazer a remissão, o retorno para fazer certo. A A gente, para reencarnação? eles É é isso que você céu e inferno, falou? porque a É encarnação porque está precisa falhando disso, aqui é. para mim. A gente para fazer correto, para aprender. É a remissão dos Isso! pecados que a gente tem, né? A reencarnação, não é? É a justiça da reencarnação, né? Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, questão 171. Em que se funda o dogma da reencarnação? Quem sabe a resposta? Sem colar, sem colar. Quem sabe? Em que se funda o dogma da reencarnação, gente? Nós já falamos aqui. Está de acordo com os atributos de Deus, a reencarnação? Vocês Está, acham? porque a gente vai reencarnando que a gente vai reparando os nossos erros, né? Reparando as nossas arestas. Então, acho que o dogma é esse, é você caminhar para a evolução.
crescer, A justiça evolu... divina. é da justiça divina, exatamente. Né? Evoluir é aparar todas as coisas que você fez de errado de uma forma justa. Isso aí. Olha lá a resposta, gente. Leia para gente, Elisa. Em que se funda o dogma da reencarnação? Essa é a pergunta. Todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar, em novas existências, o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Foi o que a Elisa falou anteriormente, não é, gente? Então, a justiça de Deus, para nós espírita, está aqui, olha, no princípio da reencarnação para nós, porque nós somos obreiros de nós mesmos, né? Nós somos construtores da nossa vida, do nosso eu. Então, eu não vou para um céu, para um inferno, para o purgatório, para arder no fogo do inferno eternamente, não. Eu vou ter quantas oportunidades forem necessárias para o meu crescimento espiritual, intelectual, né? Em todos os aspectos. Então, a gente vai realizar em outras existências aquilo que a gente não deu conta, não teve maturidade, não teve moralidade, e Deus nos faculta todos os meios. Então, quando a gente estuda a lei de liberdade, uma das leis morais, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, da lei de igualdade, me desculpem, nós somos iguais na origem, que nascemos simples e ignorantes, todos fomos criados simples e ignorantes, com tendência à perfeição. Essa é a nossa igualdade. Porque se a gente achar que somos todos iguais nesse mundo material que a gente vive, não existe isso, ninguém é igual a ninguém. Somos iguais na origem e na destinação. Fomos criados simples e ignorantes, com propensão, com tendência à perfeição. Essa é a nossa igualdade enquanto espíritos. Então, o princípio da reencarnação nos abre uma possibilidade, não, eu errei, mas eu preciso me melhorar. E vou reencarnar quantas vezes forem necessárias para eu concluir aquilo que eu não dei conta. Né? Acho que para nós espíritos isso é uma lógica, né? Como 2 mais 2 são 4, né? Para a gente, né? Fica muito claro que o pai, ele deixa a porta aberta para todos aqueles que querem, né, continuar o processo da sua evolução. E Kardec continua, né, eu não coloquei tudo, né, que a justiça, porém, a sua justiça de Deus, né, concede realizar o que não pôde em outra existência, o que não pôde concluir na primeira, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por nossas provações. Isso, princípio básico da doutrina espírita, não é? Então, isso tudo que a gente viu ali atrás, aquele conceito bíblico dos pecadores e a forma como é vista por algumas religiões, né, é diferente da forma de encarar esse conceito, né, do fogo eterno, do pecado mortal, imperdoável, essas coisas que nós, espíritas, estamos estudando a partir da codificação da doutrina espírita com Kardec e do Evangelho de Jesus também, né? Porque a gente vê Jesus convidando, sentando à mesa com todos os pecadores e os publicanos. Ele não excluía ninguém, vendo lá na frente a possibilidade de o espírito, né, adquirir as condições morais mais elevadas. Alguém quer fazer algum comentário a esse respeito, gente? Ficou claro para todo mundo lembrar aí a justiça da reencarnação, dentro desses conceitos bíblicos que estamos vendo? Podemos passar? Márcia, eu Então, acho que é oi. difícil esquecer e não entender, sabe?
A gente só lembrou porque eu falei, ó, só estamos lembrando. Tem razão. Só para lembrar, A gente vive o tempo todo isso. não é? O tempo todo, o dia todo, né, Solange? Ai, socorro. Tem hora que dá vontade de desistir mesmo, igual muitos fazem, mas assim, Não, se não, resistir vai repetir de ano, entendeu? é verdade. A gente já repetiu muito ano, gente. Não podemos repetir de novo, não, né? Então, gente, vimos o significado do pecado e pecadores, desculpa, é a ideia central, né? E agora a gente vai falar a crítica dos fariseus e dos escribas, porque eles chegaram ali, eu fico imaginando eles numa janelinha assim, olhando, olha lá, porque seu mestre está aí, ó, sentado na mesa com os publicanos, né? Se pergunta para os discípulos, mas Jesus se adianta e responde, amigo, o que que ele diz? Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E aqui, gente, tem uma coisa muito interessante que o próprio Elahá faz o comentário. Jesus aqui, quando ele diz os sãos não necessitam de médico, ele está falando para os fariseus: olha, vocês estão muito fechados para isso aqui que eu estou passando. Porque doentes somos todos nós, né? Mas os fariseus, àquela época, se achavam os santos. Então Jesus fala: olha, esses aqui é que precisam. Eles estão prontos para receberem a mensagem do Cristo, a mensagem da boa nova, que é o que a gente, né, precisa estar sempre aqui lembrando. Então, gente, né, essa é uma pergunta que a gente faz: que aqueles fariseus estavam ali, nesse banquete onde tinha um monte de pecadores? Aí é que é interessante, porque aquele. Gente, eu tenho uma dificuldade de falar o nome daquele moço, Champlin, Russell Norman Champlin, o Novo Testamento, interpretado versículo a versículo. Ele fala assim: por que que os fariseus estavam ali? Olha, pode ser que eles presenciaram a cura do paralítico, né, não devem ter sido convidados, ficaram de fora, de mau humor, esperavam a oportunidade para pegar Jesus, né? E perguntaram isso para os discípulos. E é interessante, ó, ler-se na literatura judaica que as autoridades religiosas achavam que estar na companhia de tais pessoas equivalia a cometer os mesmos pecados delas. Então, gente, eles estavam, de qualquer maneira, tentando pegar algum erro de Jesus, porque, como eu falei, os fariseus, eles queriam o cumprimento da Torá literal, com cultos externos. Aí vem Jesus, senta à mesa, compartilha uma refeição com o pecador, entre eles publicanos, gentios, né? Por isso Jesus não deixa os discípulos responderem quando eles perguntam, né? Cadê? Por que come o vosso mestre com os publicanos? Aí pode ser que o discípulo desse uma resposta simples: ah, porque eles estavam aqui, eles convidaram. Não, Jesus vai muito mais profundamente na resposta, para que eles entendam, para que eles entendam a proposta. E, e o texto fala também a respeito sim, dos críticos, que hoje também existe, né? Ainda hoje, né, vai sempre existir pessoas que não concordam com alguma coisa e muitas vezes se fecham para novos aprendizados. E o que o Eliseu Rigonati ele vem dizer que o fariseu ele não admitia a companhia dessas pessoas, né, com coisas divinas. Não, só que ninguém tem o direito de monopolizar a graça divina, nem clero, nem médio, nem quem quer que seja, né? Ninguém tem o direito disso. Então, por mais pecador que alguém seja, que a gente nunca se afaste dele. Quando ele quiser participar conosco desse momento de trabalho espiritual,
Porque qual de nós não é pecador? Isso entre aspas, né? No sentido do agir correto dentro daquilo que Jesus nos ensinou. Jesus está nos dando aqui essa lição. Ele admite na sua companhia aqueles considerados à margem da sociedade. Mas os fariseus modernos, assim como os antigos, longe de se regenerarem e crerem, ainda tentam abafar a voz amiga que conclama a humanidade para o reino dos céus. E isso existe até hoje, né? Não com aquela característica mais exterior, né? Mas com o mesmo modo de agir do, dos fariseus daquela época. E agora, alguém quer fazer algum comentário sobre a resposta de Jesus? Ou a gente. Não, peraí. O Alvin tinha levantado a mão. Ah, desculpa. Ainda a gente não tem mais alguma coisinha para falar. Pode falar, Alvin. Isso daí é antes de Cristo ou depois? Nós estamos Esses. falando aqui de um apóstolo de Jesus, que é Mateus, contando a história do que ele viveu com Jesus. O que ele e os discípulos viveram com Jesus, tá bom? Tá, tá Então, tá. porque eu estava, meu computador deu uma travada, aí eu perdi alguma coisa Tudo isso aqui. que nós estamos estudando, a gente faz referências ao Velho Testamento, ao antes de Jesus, mas nós estamos falando do Novo Testamento, tá? Tá. Ai, desculpem. Então, gente, dando continuidade nessa resposta, não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes, Jesus transmite essa lição para nós. Espíritos imperfeitos que somos, tão necessitados da sua companhia, do seu jugo, da sua assistência. Ele fala isso para todos nós, não é? Para os fracos, os tristes, doentes, animados, sofredores, enfim. Essas pessoas se sentiam bem na companhia de Jesus, porque eram banhados pelos fluidos benéficos que, né, que a espiritualidade de Jesus irradiava. E aqui, gente, vale a pena a gente refletir um negócio muito interessante. Deixa eu ver as horas para ver se vai dar para eu abrir para essa reflexão. Vai dar sim. Olha só. A gente pode ficar pensando assim. Jesus poderia ter vindo, né, há 2024 anos atrás, para ensinar nas sinagogas, né, para os rabinos, nos cultos, os sábios, porque aí eles iriam transmitir a mensagem, né? Poderia ter sido uma estratégia como essa. Eles multiplicariam os ensinamentos. Isso poderia ser para nós uma lógica, tá? Mas Jesus não utilizou a nossa lógica. Ele utilizou uma outra estratégia. Ele levou a mensagem para os fracos, os tristes, os doentes, os animados, os sofredores. Ele levou para essas pessoas. Ele pegou aquelas pessoas mais improváveis para trabalhar o seu conteúdo. Com o publicano, Mateus, os pescadores, né, que eram pessoas simples, né? Ele utilizou aquelas pessoas simples para trabalhar o seu conteúdo. Essa capacidade de Jesus de perceber que não era para os outros que ele tinha que oferecer a mensagem, né? Porque eles já se sentiam sãos, eles já se sentiam os santos. Então Jesus vem e traz a sua mensagem para os doentes, os fracos, os tristes, os doentes, aquelas pessoas improváveis. Então a gente vê esse comentário, essa reflexão é do Elahá também, tá, gente? Me chamou muita atenção ele falando da misericórdia de Jesus com o próximo, Ô, né? Márcia, Ele chama... Oi? olha Oi? só, Pode olha falar, amigo. só. Eu tenho uma ideia, assim, que Diga. os doutos, eles estavam cheios de defeitos. A interpretação deles era muito mais complicada. Ou seja,
Eles, Eles estavam com uma Jesus, ideia fixa, né? não, Jesus veio mostrar uma forma diferente, ele veio ampliar, e eles não tinham essa capacidade, porque eles eram assim. Então, ele foi conversar com aqueles que eram maleáveis, que podiam entender, Sim, que tinha dificuldade, mas isso sempre acontece. Então, é. ele não veio para eles mesmo, porque era malhar em ferro frio com eles. Porque eles Porque iam eles se continuar consideravam desse sãos, jeito, né? Eles se porque eles consideravam os donos da os donos verdade, da né? verdade. Então, como é que Isso aí. Jesus veio mudar uma coisa que ele estava acostumado e que era daquela forma? E que até Sim, hoje muitos continuam, né? Porque eles não aceitam é muita coisa. verdade. E continua. Os judeus ortodoxos, né? Eles são muito Sim, arraigados nas coisas dele. Então, assim, ele não podia vir para essa turma, porque é. era malhar em ferro frio. A proposta dele ia ficar lá junto, esquecida, porque eles não iam aceitar. Então, ele veio para quem aceitava, para quem foi atrás depois, descalço, de pé no chão, andou quilômetros e quilômetros para levar a boa Isso, nova. Eles não iam é isso fazer aí. isso, eles iam ficar dentro da sinagoga dele, bem bonitinho lá, Mas, acomodado. mas o Elahá comenta, Miriam, que Jesus poderia ter sensibilizado esses rabinos, esses doutos que tinham uma influência grande, para partir daí. Poderia ser uma estratégia. Mas Jesus usa de uma outra Eu acho estratégia que ia que ser ele vai difícil, né? exatamente naquele que precisa, né? Aquele que vinha por livre vontade, né? Porque a gente só sabe que precisa de médico quando está doente. Se eu não acho que eu estou doente, eu não preciso do médico. É exatamente isso, né? Mas foi ótimo. Obrigada, Miri. Então, gente, é, disso tudo aí, né, que a gente conversou, Emanuel, ele traz para a gente. Peraí, deixa eu ver. É aqui mesmo. Peraí. Diz, nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gozam de saúde, os que precisam ter médico, ou de médico, desculpem. Nós que reconhecemos consciências endividadas. Porque aquele que não reconhece foi o que a gente acabou de comentar, né? Não, não vai ser um consolo. Se eu me reconheço enquanto espírito imperfeito, num processo de evolução, naquela escala didática de Kardec, lá no espírito de terceira ordem, é um consolo para mim. Jesus dizer, nós somos os que necessitam, que gozam de saúde, que precisam de médico. Somos espíritos enfermos, ainda continua Emmanuel, com ficha especificada nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Se ele não quiser, se nós não quisermos esse remédio, Jesus faz essa metáfora do remédio, né? Para aquele o povo entendesse, nós também, para trazer para cá. Qual remédio que eu preciso para o meu crescimento espiritual? É a paciência, a tolerância, a fraternidade, a solidariedade, não é? Tem muitos, muitos de nós que temos doenças médicas, sem dúvida, físicas, né, da ciência médica, mas muitos outros, um maior número com moléstia da alma, maior número, na qual se faz necessário socorro. Emmanuel continua falando isso nesse texto, sabe? E nem sempre essa pessoa que é doente da alma, como nós todos somos pessoas viciadas, somos malfeitores? Não, é que a gente está insistindo em comportamentos equivocados algumas reencarnações.
Então, precisamos ajustar esse medicamento à nossa vontade, porque não adianta, né? Nem Jesus pode salvar o doente se ele não quer o remédio. Se eu quiser continuar nos mesmos comportamentos. Se eu quiser continuar me intoxicando, como Emmanuel diz, no próprio excesso das minhas atitudes. Então, olha que coisa profunda para a gente entender. Primeiro, olha, consciências, nós as consciências que nos reconhecemos endividadas, porque somos espíritos enfermos ainda, né? Nós não somos espíritos que já estão sãos, que estamos gozando de plena saúde do ponto de vista espiritual sempre. Mas nós queremos essa saúde espiritual? Precisamos ter, porque isso vai precisar uma reorganização na nossa existência, nos nossos atos, nas nossas atitudes, para que a gente realmente seja curado. Jesus está aí, esperando a gente, ó. Eu quero remédio, eu quero. Ele vem comigo, então, né? E o fim. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso, gente? Desculpem, que eu acabei de falar? Márcia, eu estava tentando transportar isso para o tempo atual, Sim. fazendo uma análise comparativa. Porque antigamente eu digo, há um século atrás, há dois, entendeu? As doenças, as doenças da alma, a melancolia, que era a depressão, a, a esquizofrenia, todas, o que era feito com eles? Praticamente a mesma coisa que era feita no tempo de Cristo, tá? Isolados socialmente, entende? Tidos como pessoas não benquistas, né? E não desejadas pela sociedade em geral, né? Na Idade Média, trancadas em quartos e torres e castelos, onde lá viviam e morriam, né? Então, assim, e muitas vezes longe do socorro divino e longe do socorro, eu digo assim, do acesso ao conhecimento bíblico, essas coisas assim, entendeu? Aconteciam aqueles rituais malucos de exorcismo, entende? E eram queimados em fogueiras, Sim. e hoje em dia o pessoal não diz que não entende porque que na sociedade moderna tem tanta doença mental e tanta gente precisando de psicólogo e psiquiatra em todas as áreas, sem exceção. Entende? Porque a saúde, os profissionais estão doentes demais. Também. Na educação, os profissionais estão doentes demais. Entendeu? Isso está Sim. por todo lado. Só que agora se diz que está doente. Antes não se podia dizer, porque se era escondido socialmente pela família, Sim. entendeu? Então, assim, quanto que nós evoluímos nesse ponto, entendeu? A gente está começando a admitir que tem problema. 2000 E anos somos depois, espíritos enfermos com ficha especificada, né? Nos gabinetes celestes, né? É isso dois aí. mil anos depois, a gente está começando a admitir que tem problema, Começando. É verdade. Mas se a entendeu? gente está admitindo que tem e está buscando esse remédio, essa é a proposta de Jesus, né, Solange, E o dentro desse contexto, né, que nós o estamos problema vendo. Infelizmente, muitas correntes religiosas continuam aplicando o tratamento de antigamente. A humanidade Não há, caminha a não passos de há, formiga e sem vontade. não há um acolhimento. A medicina não é humanizada, a educação, em muitos casos, não está humanizada,
entendeu? Porque os contratantes, eles só querem saber de cobrar, 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 esgotar o profissional ao máximo. Ao máximo. E aí, quem tenta fazer alguma coisa a mais e acaba ficando doente, mesmo que Sim, antes não fosse, porque fica sobrecarregado, né? É verdade. entendeu? Então, vamos lá, gente. O último versículo, depois que Jesus diz que não são os que têm saúde que precisam de remédio, e sim os doentes, o que que Jesus continua dizendo? Olha só. E depois e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Quando eu li o texto de Mateus, aí eu vi Marcos, vi Lucas também, e aí eu procurei a tradução, esse da Bíblia de Jerusalém. Eu procurei lá no Haroldo, e o Haroldo, ele coloca assim: misericórdia quero e não sacrifícios, no sentido de oferendas. Entregar o que você tem, entendeu? Material. Isso, Haroldo dá essa conotação para ficar mais fácil da gente entender. Porque, olha só, o que que é misericórdia, gente? Quem gostaria de definir? O que que é misericórdia? O que que é misericórdia? Ninguém quer falar? Cordes é É, coração, né? Cordes coração. Coração É uma miserável. empatia, você se identificar com aquela pessoa e, de certa forma, tentar ajudar, sei lá. Obrigada, viu, Solange? Porque tem gente que só fala bobagem aí, que tá rindo ali, ó, por trás das câmeras. Obrigada, viu, Solange? É Eu posso falar coração, sim, coração miserável. Então, gente, a palavra misericórdia, né, tem essa composição latina miseratio, que significa compaixão, miserere, e cordes, elevado do coração. É compaixão com o coração, o que a Solange falou aí, é o coração compadecido, é você sentir que você precisa ajudar o outro, né? E isso é misericórdia. Então, o que que Jesus diz ali? Misericórdia, eu quero, e não sacrifício. Não vem dar, né? Márcia. Então, né, mira, é miséria, é coração, sim, mas nesse sentido de compadecimento, né, desse coração né, compadecido. Eu ri Falei bastante. certinho. A tradução está certinha, coração miserável. Né? Peraí. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. A prática rigorista exterior da lei, né? A prática rigorista, Deus prefere os sentimentos do coração sincero, compassivo. Jesus toma, na verdade, as palavras do profeta Oséias. Porque é amor que eu quero e não sacrifício. Conhecimento de Deus mais do que holocausto. Só para a gente fazer um paralelo. E essa passagem, gente, a gente viu aqui como ela é rica, né? Como ela é rica de significação. A presença de Jesus na casa de um publicano com pecadores nos remete a uma reflexão, acolhimento, não é? E aí nós, espíritas, como estamos acolhendo aqueles que chegam na nossa casa espírita? Como estamos acolhendo em nossos corações? Estamos sendo inclusivos? Abrindo as portas para quem quiser? Vou falar das portas do nosso coração e também em relação à casa espírita, tá? A gente está superando barreiras, muros étnicos, né? Questões culturais. Né? Olha outra coisa que Jesus está ensinando, a universalidade do amor, né? Esse amor incondicional, dando esperança a todos nós, independente de qualquer barreira, possibilidade de recomeçar a cada minuto.
e tantas outras mensagens, outras reflexões que nós podemos tirar do banquete do publicano. Eu vos digo que haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Isso está em Lucas. Porque o pecador, naquele sentido de que ele está errando, ele não está agindo de forma equivocada, quando ele se arrepende, eu sempre me lembro muito de Maria Madalena, né? Maria de Magdala, e ela, no dia que ela percebe, ela, né, muda completamente a sua existência. Então, olha, haverá mais alegria no céu por um só pecador do que por 99 justos, que não precisam desse arrependimento. Então, a gente aprende também aqui hoje, né? Que para além dos julgamentos das opiniões humanas ou mundanas, saibamos estender o bem, acolher, aguardar o melhor sempre. Muitas vezes ficamos tão presos a algumas questões sociais, né? Opinião dos outros. Sejamos disponíveis para servir onde e como Jesus nos solicitar, sem qualquer exigência, critério de atendimento. Não, vamos servir. Conforme Jesus fez, né, a convocação desse publicano de Mateus, Levi, para o colégio apostolar, convida os discípulos a conviverem com a diversidade. Simão ficava incomodado com ele, Simão Pedro. E os outros também duvidavam. O que que esse traidor está fazendo aqui junto com a gente, não é? Então, eles foram convidados ali, olha, todos vocês são diferentes. Jesus está ensinando isso para a gente. É nosso dever, enquanto discípulo, fornecer a outros esse alimento espiritual que a gente tem colhido no banquete do Cristo. O nosso banquete com Cristo, esse momento que nós estamos aqui estudando, é um banquete com Cristo, porque a mesa está posta para todo mundo. O convite foi estendido, né? Como na parábola das bodas, a todas as pessoas. Testamos coisa túnica espiritual, né? Lá na palavra da parábola das bodas. O banquete está posto para a gente. Basta a gente querer estar com Jesus nesse banquete. E aí, gente, se Jesus fosse fazer a refeição hoje em nossa casa, será que a gente convidaria para estar na nossa mesa? Quem será? Ninguém precisa falar, não, pode guardar. Pode guardar a sua reflexão. É importante. Mateus convidou os amigos dele publicanos. Não está dizendo que ele convidou pecadores no texto evangélico, mas eles estavam lá também. Quem que será que nós convidaríamos para estar na nossa mesa com Jesus? Refletir. Qual o banquete que a gente está oferecendo na vida, na casa espírita? O que que a gente está oferecendo para aquelas pessoas que lá chegam? Porque a gente vir estudar aqui só para aumentar o nosso conhecimento é bom, mas é pouco. Nós temos que estar levando esse conhecimento para a nossa vida. É muito importante. Será que nós estamos. A refeição é um simbolismo, né? Estamos tendo essa refeição ou essa refeição, não é? Isso é muito importante. Essa nossa reflexão desses versículos de Mateus, sentado ali com aquelas pessoas consideradas de má vida, né? Não são os doentes, são os que precisam de remédio, né? Jesus veio para salvar aqueles que queriam. Ele veio para trazer a sua mensagem para aqueles que precisavam da sua misericórdia, né? Ele veio socorrer aqueles que estavam mais sofridos, mais abandonados. E na medida que a gente se apresenta como estudiosos ou seguidores, ou tentando seguir a mensagem do Cristo,
a gente, de alguma forma, se apresenta como discípulo dele, né? Tentando vivenciar o que ele falou, que a gente também aprenda a oferecer aquilo de melhor que a gente tem, né? Para aqueles sofridos, para os doentes em primeiro lugar, para os filhos mais frágeis do pai, né? Não nossos filhos somente biológicos, né? Para os nossos parentes mais difíceis, aí sim, aqueles que exigem de nós maior capacidade de paciência, de tolerância. Que essas reflexões da noite, né, possam fazer com que os nossos corações fiquem mais cheios, de não desistir, de misericórdia, para não desistir de amar aqueles que estão na nossa família, que são aquelas pessoas difíceis. Eu sei que é difícil, todos nós sabemos que a convivência não é fácil. Pessoas convivendo no mesmo lar com tanta dificuldade, mas de alguma forma nós estamos necessitados desta convivência para o nosso crescimento, né? A gente olha a família dos outros, os outros tudo tão certinho, toda arrumadinha, a nossa família toda bagunçada, meu Deus, por que eu não tenho uma família melhor, né? A nossa família tudo confusa, né? Será? Eu fiquei pensando nisso, né? Que nós estamos conhecendo a mensagem de Jesus, a gente tem um recurso a mais que a gente possa estar convivendo melhor com esse parente difícil. É que a gente está, né, banhando como essa noite aqui estamos, as nossas almas no Evangelho de Jesus, né, e da doutrina espírita. Será que a gente a gente vai conseguir entender melhor o processo da reencarnação, da lei de causa e efeito, né? Esses vínculos extraordinários que a gente tem na nossa família, que esses estudos que a gente está fazendo, a gente está lá no Missionários, a gente está no Ivone do Amaral Pereira, está aqui no EJE. Será que esses estudos estão fazendo com que eu consiga compreender melhor esse meu familiar difícil? Né? Nós temos que pensar isso. É o momento que a gente tem de colocar à prova, né? Essa nossa capacidade de posse do conhecimento, eu amar os mais difíceis, né? É fácil? Não é fácil, mas não é impossível. É cada dia de uma vez, dando um passo, cada dia devagar, a gente superando a nós mesmos, aumentando a nossa capacidade de amar o outro que é diferente. Jesus escolheu a diversidade para que eles fossem conviver com a diversidade. E é um grande ensinamento para nós, porque nós temos dificuldade com aquele que pensa diferente de nós. A gente tem dificuldade nisso. Então, o que eu posso deixar de mensagem aqui para a gente hoje é a fala de Jesus que o Evangelho não veio para os sãos, e sim para os doentes como nós, doentes da alma, necessitando da misericórdia, necessitando da paciência de Jesus, necessitando da, da misericórdia do Pai, e dessa forma amarmos aqueles que estão ao nosso redor, porque nós também precisamos do amor deles. Então, que Deus abençoe a todos nós, que a gente possa agradecer ao Pai essa oportunidade de estar conhecendo o Evangelho, estudando em profundidade o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. É o que eu tenho para trazer. Quem quiser comentar, fique à vontade. Eu acho que a gente vai se curando aos poucos, devagar, através do conhecimento. Porque não é uma coisa assim, nossa, eu vou fazer isso. A gente vai fazendo as coisas de acordo com a vivência que a gente tem. Sabe, eu não vou fazer, ó, minha tarefa hoje é amar aquele carinha ali, ou amar aquela fulana. Não é isso, né? Assim, a gente começa a perceber que mudou pelas atitudes que a gente toma, que começam a ser diferentes, né?
Então, Verdade. eu acho que o conhecimento ajuda a gente a fazer diferente algumas coisas que a gente fazia antes de uma forma que não era tão legal e a gente não percebia, né? Sim. Então, hoje eu acho que a gente já não exclui tanto, a gente toma mais cuidado, ou às vezes a gente, tipo, a gente se afasta, né? Nem excluir, se afasta quando a coisa fica muito difícil e para não entrar em contenda. Mas eu acho que o conhecimento dá essa possibilidade da gente mudar e vai mudando devagar, porque ninguém dá salto, não. A gente não consegue. Mas a gente, com todo o tempo, eu acho que a gente só tem a ganhar, né? E está ganhando. E vai se Sim. curando devagarzinho. É, devagarzinho. Meu coração marvado, ó. Alguém gostaria de. Esse miserável. Alguém gostaria? Alguém gostaria, gente, de falar alguma coisa? Não. O que vocês acharam do estudo? Porque o estudo, assim, quando a gente lê, a gente acha que é um conteúdo pequeno, mas ele abre, né? Então, eu espero ter sido clara aí nas explicações. Então, mais ninguém? A gente tem 5 minutinhos ainda, gente. Gente, façam seus comentários, é muito importante. Cada vez que a gente faz um estudo desse, né? E que bom que a gente está conseguindo fazer, esmiuçar, que eu acho que era uma coisa que a gente não fazia. Estou falando que a gente não fazia, bom, pelo menos eu, né, no grupo que aqui, no Meimei, a gente não tinha essa coisa de pegar o evangelho e esmiuçar dessa forma, Está né, falando que do está Velho sendo feita Testamento ou agora. do Novo? Do Do Novo? velho, porque a gente começou lá no velho, né? É, Acho que a porque a primeira gente vez, sempre assim, estudou o Novo Testamento, a gente fazia Estudou divisão, exatamente, novo, né? velho Sempre não, estudou. O né? antigo não, ninguém é velho, Não, gente, ele é o velho não, o antigo, pelo amor de antigo. Deus. antigo, o Antigo Antigo não, a Testamento, gente nunca estudou, mas o nunca novo, estudou. sim. Mas não, eu acho que é a primeira vez que a gente está esmiuçando tanto, É sabe? porque a pro... Ficou ruim o som dela ou só eu que não estou entendendo? O computador está com problema no som. Mas, assim, a gente vinha estudando, mas é como que eu vou falar para vocês, dentro da caixinha do Evangelho, do Pentateuco, né? A gente vinha estudando ali. Eu acho que é a primeira vez que a gente abre tanto, Ô, entendeu o que Elisa, eu não estou é que falando? só abre tanto, é que a gente já tem mais de 30 anos nessa batida. Então, hoje, É, a a gente está gente com vê. somatório. Então, a gente está pegando muito mais amadurecida, você está entendendo? Então, está mais É, esmiuçado, porque antigamente nem a gente não conseguia ter essa visão mesmo. É, Não dava. Então, E essa hoje, proposta a da proposta Federação bem Espírita legal, é é. isso, né? A gente é, vai pegar o Evangelho de Mateus e versículo por versículo. Isso é muito bom, que abre, é, né, a nossa exatamente. compreensão, né? E isso E é muito aí a gente vai bebendo disso bom. e vai. É a proposta, né? É. Conhecer, meditar, né? E colocar. Sentir. São 5 passos, né? Isso, Refletir e refletir. colocar em prática. Então, eu acho que isso está fazendo toda a diferença, que a gente está realmente fazendo esses passos, né? É. Sim. E isso ajuda muito no nosso dia a dia e vai fazendo. Eu acho que vai, apesar da nossa mudança ser muito lenta, né? Mas eu acho que agora a gente vai tendo, como você falou, Miriam, vai tendo essa bagagem, e acho que essa construção a gente vai vendo a nossa mudança, né? Sim. Mais Sim, O com fácil. Álvaro certeza. está com a mão levantada. Diga, É, Álvaro. eu tenho uma coisa a falar também. É, desde o do meu primeiro Ed a- até hoje, eu acho que eu já aprendi muita coisa e eu gostaria de aprender cada vez mais por tempo. Vamos ver.
aqui, ninguém sabe, a gente está aqui um para ajudar Isso. um para O fazer uma outro. nota do outro. Uns sabem menos, outros sabem mais, entendeu? A gente está aqui, sabia? Isso aí. De, Estamos aqui desde, junto. Estamos no mesmo desde, barco, Alvin. desde E Jesus dormindo. Mas tá demais hoje. E Jesus, Deus, e a tempestade caindo, né, amiga? Ô, gente, E mas semana ninguém que quer vem. acordar ele, porque a gente já tem uma experiência. É, Ninguém quer ir acordar ele. não, acorda ele não, Não deixa ele. acorda ele. Semana que vem, né, a gente tem um texto muito legal. Ah, não, semana que vem é o É o Bahia, o Fernando. Bahia, É o o Luiz Fernando Fernando. Bahia. Isso, a gente vai ter um convidado aqui na semana que vem, muito legal, todo mundo aí. E amanhã a gente tem a palestra do Henrique presencial lá no Meio-Meio. Isso Semana mesmo. que vem, na terça-feira, eba! Eba! O que que tem? Vai ter palestrante novo, vai ter palestrante de fora. Ah, Palestrante sim. de fora, Certo. convidado Miriam. E quarta-feira. Ele é amigo do Marcos Bernardi, eles frequentam a mesma Sim. casa, espírita, Ele já passou o do tema, Lari Miriam? Ramos. Já, porque sofremos. Eu até brinquei com ele, Ai, falei assim, esse porquê é junto ou separado? ai, Ele falou assim, ó, Jesus. depende. Quando eu quero afirmar, né, que eu tenho certeza do que eu estou falando, eu vou botar ele junto. Mas quando eu quero discussão, é separado. Eu falei, então o tema vai ser separado. Não deixa Não separado. deixa separado, que é para debater mesmo. Eu falei, bom, vai ser separado, é porque sofremos. Ah, O Henrique legal. é sobre vícios, né? Tá até É a lá perfeição já. moral, Perfeição vícios, moral. virtudes e dor, uma coisa assim. Isso, uma coisa assim. Ele vai fazer, mas não me mandou o texto. Beleza, meninos e Beleza. meninos? Quem gostaria de fazer a prece final? Ah, é o Alvinho que a gente combinou Ah, logo no foi! Eu nem estava começo. aqui, Alvin. Pois é, estávamos eu, ele, a Noêmia Tá e até, ótimo. né? Isso. Muito bem, então vamos fazer a prece. meu Jesus, peço para dar assim por mais essa oportunidade da gente escutar o Evangelho ele viva por ter cada vez que a gente vem aqui, cada semana, cada terça-feira, é um aprendizado porque a gente se renova a cada momento que a gente está aqui e cada um isso a cada, mas a gente está conectado na mesma sintonia, no- na mesmo propósito, Jesus. Então, Jesus, eu peço graças a Deus para poder encerrar esse estudo. Régio, muito obrigado, Senhor. Então, boa noite. Muito Nada, bem, Alvinho. Alvin. Foi muito Muito bem, bonita essa obrigada. prece, Muito viu? bonito. Realmente você está É, melhorando, tá vendo? Nem precisa de texto. Então, muito boa É noite a verdade. Boa todos. não, noite.